Miriam Aquino, como vai? Mais um TV Síntese começando. Bom dia, semana intensa, hein? Semana intensa, todo dia trabalhando até muito tarde, porque muitas decisões importantes foram tomadas. E teve um acontecimento também muito relevante no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. A Oi soltou um comunicado e oficializou que a ClientCo, seu negócio de fibra ótica, está à venda, né, de clientes de fibra ótica, assinantes de banda larga, residencial e corporativo. Colocou isso daí efetivamente à venda. O conselho de administração da empresa deliberou e aprovou que os bancos contratados prospectem aí interessados nesse ativo. Isso é interessante, além do movimento da Oi, né? Que, na verdade, agora acho que ela não fica com nenhum ativo mais para vender, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da repercussão, além dela, mais para o mercado, é a primeira vez que se vende só cliente sem rede, né? Se vende base de clientes sem rede. Eu acho que isso pode ter impacto também nos futuros M&As dos provedores de internet, Ah, né? mas uma observação, já aconteceu entre os ISPs, já aconteceu negócio desse tipo, tá? Desktop já comprou o cliente, tá? Mas numa base desse tamanho é realmente É, inédito, assim, o volume é. é outra proporção. Outra proporção, né? E eu acho que isso pode impactar, inclusive, no preço ou nas negociações futuras das novas fusões aí dos ISPs, né? Porque você pode passar a negociar só cliente em vez de rede, né? E aí a pergunta é quem vai comprar? Eu falei com alguns do mercado, eles acham que vão ser as mesmas três. Claro, TIM e Vivo. Quer dizer, cenas do próximo capítulo vão ser negociações intensas no CAD, na Anatel, muitos remédios. A gente vai ver tudo isso acontecer de novo e a coisa deve se prolongar durante muitos meses, talvez É, 1 ou 2 anos, se for de se acordo for com o assim, né? histórico. Talvez apareça um outro aí, mas a princípio o mercado está vendo como definido para as mesmas três que comprariam. Bom, Uma vamos ver. coisa que não se sabe, não, só uma coisa que não sabe é o valor, né, disso daí. Eu falei com gente lá da Oi, tá? E o que que eles me falaram? Olha, o valor que está circulando aí, que noticiaram por aí de que seria US$ 1 bilhão que ele está pedindo, é muito baixo. Com certeza não é isso. Eu já ouvi de outras fontes que ela chegou aí ao mercado e propôs receber R$ 7.000 por cliente, o que também é muito, muito alto, é fora da realidade. Na prática, o mercado de SP tem feito ali entre 2.000 e 3.000, com muita sorte, por cliente, a valoração aí do ativo, desse tipo de ativo. Então, se a Oi cobrar 2.000, entre 2.000 e 2.500, por exemplo, ela já receberia mais de R$ 10 bilhões por esse ativo, por exemplo. Ok, Mas vamos vamos ver. para outro assunto corporativo relevante também. Ontem teve a reunião da Anatel, do Conselho Diretor da Anatel, e eles votaram a anuência prévia para que a Winit e a Vivo realizem um acordo de run sharing. E aí prevaleceram os remédios sugeridos pelo Moisés Moreiras, que eram os remédios em pauta mais duros do que os propostos pelo relator Alexandre Feire, desse caso na Anatel, correto? Isso, quer dizer, ontem a Anatel resolveu desovar regulamentos que estavam tramitando há 6 anos, né? Que não é esse, mas enfim, e até como uma manifestação aí de despedida, precisou ter a data final do conselheiro para muita coisa ser desovada na agência, né? Em relação aos remédios que o Moisés tinha proposto, a avaliação de muitos é que o acordo INIT Vivo não vai prevalecer, né? Porque os remédios são muito duros. A Vivo, né? A Vivo é que fica com todas as proibições desse possível acordo de compartilhamento. A Vinit chegou a se manifestar ontem no Conselho, ponderando, reclamando sobre a medida acho que é que mais impacta os negócios da Vivo, que é a proibição dela, Vivo, fazer ranchering com outras operadoras em cidades até 100 mil habitantes. E a gente deve ouvir aí o posicionamento das empresas, ou hoje ou nos próximos dias, né, Rafa, sobre se vai prevalecer ou não. Se não prevalecer, vai ficar então a grande questão de saber como a Winit vai tocar, né, as suas obrigações assumidas no leilão que ela comprou a frequência, né? Ela pagou 1 bilhão pela frequência,
não se sabe, então, como ela vai proceder, porque ela condicionava a operação ao acordo, né, Rafa? Eu já andei ouvindo coisas cabeludas por aí, viu, Miriam? Eu andei ouvindo até que a Winnet poderia participar ou colaborar de alguma forma na rede privativa móvel lá em Brasília, por exemplo, que seria um jeito dela conseguir ter algum retorno também. Então, ela está trabalhando em todas as frentes, porque essa decisão fechou muitas portas, né? Imediatamente. Aí ela vai ter que buscar uma alternativa bastante diferente do que ela estava planejando. Aí, como teve essa votação ontem, uma das questões, um dos remédios colocados pelo Moisés foi a proibição para que a Vivo fizesse run sharing até 2030 em cidades com as PMS com TIM e com Claro, em cidades até 100 mil clientes, até 100 mil habitantes, em função dessa partilha de espectro com a Winit, né? E aí, qual que é a questão que me veio à cabeça? Tá, mas e a Claro e a TIM, se elas vierem a comprar num chamamento público que seja feito pela Winit no futuro, por causa dessa decisão, o que acontece? A TIM e a Claro terão essas limitações? Então, assim, por hora, pelo que me contaram, isso não está posto. No entanto, no PGMC, que também foi votado ontem, tem lá a proposta de inclusão desse inciso, falando que as operadoras PMS não poderão fazer run sharing em cidades até 100 mil habitantes, né, Miriam? Então, você vê que a coisa se alastrou, de certa forma, extravasou a decisão da Winit e acabou parando num regulamento que é muito importante, que também foi aprovado ontem a consulta pública. E você quer comentar? Na verdade, como o PGMC ainda vai para a consulta pública, uma das reivindicações da Unity era deixar esse debate para o PGMC, né? Porque aí você vai para a consulta pública, depois tem recurso e tal, ele seria regulamentado só no ano que vem, sai-se lá no segundo semestre. Então, ela poderia, talvez, efetivar o acordo com a ABEL, mas como a Anatel não aceitou esse argumento, já impôs a condição, como condição da anuência prévia, assim, tudo sinaliza que o PGMC vai manter essa questão, mas demora. E com a sinalização de que a Anatel quer realmente proibir, não imagino que as outras operadoras vão arriscar ampliar esse debate ou reiniciar esse debate, tendo em vista que a agência já sinalizou qual é a posição dela, né, sobre essa questão. Ela acha que essa é uma medida de estímulo concorrencial e não deve abrir mão disso, embora a votação tenha sido por 3-2, foi por maioria, com o voto do presidente acompanhando o conselheiro Moisés em seu voto. Inclusive, falando em estímulo concorrencial, falou-se muito nos SPs, nos entrantes no mercado, e eles acabam, tem gente nova aí sendo considerada como com poder de mercado significativo, né? Isso é interessante também, não me lembro mais em qual regulamento foi, se foi na proposta do PGMC, ou do RUI, ou de tanta coisa que a Anatel desovou ontem, mas a agência agora está fazendo diferenciação entre os grandes conglomerados dos ISPs e os pequenos, né? Ela fez limitação a número de assinantes. Tem resolução agora da Anatel que não vale para os pequenininhos, de até 5 mil, e vale para os outros, e já definiu os grandes grupos, Aloha, BrisaNet, quem E mais? Unifique e Algar, mas Algar já estava sempre naquele in between, e a Liga Telecom passam a ser, pela proposta do PGMC, passam a ser considerados com poder de mercado na oferta de link de alta capacidade. É uma decisão interessante porque elas ficam obrigadas, então, a agir como as operadoras nacionais, ou seja, vão ter que fazer oferta pública de sua rede de alta capacidade. É interessante, um movimento interessante da Anatel. Exatamente. E as MVNOs também, se esse texto for mantido após a consulta pública e votado pelo Conselho Diretor, também vai regular as MVNOs. Também não acontece hoje em dia, não da mesma forma. E daí, você já tocou aí na diminuição da carga para os pequenos no PGMC, também tem uma diminuição na carga no RGC, o Regulamento Geral dos Consumidores, né? Bom, como você comentou, os ISPs teve uma outra votação a respeito do RGC, o Regulamento Geral de Consumidores, e lá diminuiu-se a carga sobre como os ISPs com até 5 mil clientes têm que atender o consumidor. Eles não vão ser obrigados a fazer tudo que as operadoras têm que fazer, né?
como, por exemplo, quando tem um atendimento, fazer todo o registro, o histórico dos atendimentos, saber quando começou a atender aquele cliente, a reclamação daquele cliente, tem que entregar em 7 dias, 10 dias no máximo, tem que ter um protocolo de atendimento. Então, nada disso, os ESPs com até 5 mil assinantes vão ter que fazer, até porque eles não têm uma operação também tão parruda e tão estruturada para conseguir, né, trazer esse tipo, com os clientes, até 5 mil clientes, tá? Pois é, significa que os que têm mais de 5 mil vão ter que fazer, Rafa. Isso Vão ter, muda muito esse exatamente. mercado, altera profundamente o mercado dos ISPs atuais, né? Como o regulamento de consumidor não é consulta pública, né? É definitivo, o impacto no mercado a gente vai ter que ouvir aí, porque vai ser muito grande para as operadoras, todas elas que têm mais de 5 mil. A gente tem pelo menos uns 400 grupos aí importantes que têm mais de 5 mil clientes, né? Vamos ver aí as consequências dessa decisão. Além disso, acho que a maior consequência dessa decisão também é a questão das lojas, né? A Anatel autorizou a não obrigatoriedade de abertura ou de manutenção das lojas, significa que vão ter muitas lojas fechadas nesse Brasil. Mas a Anatel aposta que o custo-benefício vai ser maior e que era um desperdício, uma obrigatoriedade que já não era mais necessária para a população, embora ela tenha mantido que onde tiver loja para vender, tem que ter loja para atender. Então, de qualquer forma, me parece que os consumidores continuarão sendo atendidos pelas operadoras e também o prazo dessas lojas ficarem abertas ficou bem ampliado, né? De 6 horas da manhã às 10 horas da noite. Então, mesmo em shopping, as lojas vão ter que estar abertas antes do shopping, né? Uhum. É isso, exatamente. E aí teve um outro regulamento aprovado ontem, que foi o regulamento do uso de espectro, né? Também consulta pública, né, Miriam? E uma mudança que ele faz é importante, ou pelo menos uma decisão que ele toma e que daí passa a ser padrão, é a definição de que o espectro tem que ser valorado pelo seu valor de mercado, né? Tem que ser usado o VPL ali para calcular quanto custa esse espectro nas licitações. Então, isso já diminui bastante as discussões que costumam ter antes dos editais de licitação, que eles ficam debatendo como que a gente vai precificar esse espectro, de que forma. Então, vai ter que se chegar a um conceito aí, a um denominador de quanto a exploração desse espectro vai trazer de dinheiro para o potencial comprador nessa licitação. Quer acrescentar outra E coisa? não só nas licitações, como também nas prorrogações, né, Rafa? Isso é importante, porque ainda é um debate que o TCU não decidiu sobre prorrogação ainda de banda A, banda B, que está lá parado no Tribunal de Contas. A Anatel já tinha avisado que iria ser, até por voto, foi um debate grande na época da agência, mas acabou prevalecendo o valor de mercado, mas o preço ainda da prorrogação até hoje não se sabe qual é, né? Talvez agora, com essa consulta pública, a coisa fique mais esclarecedora, né? Mas, de qualquer forma, Rafa, vamos precisar ler tudo que foi dito ontem, porque as vírgulas é que são importantes, né? No regulamento do consumidor, para mim, do ponto de vista do impacto social, não concorrencial é o mais importante, e há questões lá que foram tratadas também na Anatel, que a gente vai precisar ler, por exemplo, aquela reivindicação da Senacom de que deveria se analisar o consumo de vídeo na franquia vídeo publicitário e tal. A Anatel acabou não aceitando, mandou estudar mais e tal, mas há muitas questões nesse regulamento que a gente precisa entender. Acho que uma das mais importantes também é a questão do não pagamento, da inadimplência. A Anatel mudou muito as regras e diminui, ou seja, proibiu a cobrança da assinatura ou dos pacotes e tal, mas permitiu que se diminuísse a oferta do acesso aos serviços que esses usuários vão ter. Enfim, vamos ter que ler tudo com lupa para ver efetivamente quais são os impactos, né? O regulamento de espectro e o Plano Geral de Metas de Competição ainda vai para consulta pública, certamente ainda teremos muitos debates e provavelmente algumas coisas vão mudar. Mas o do consumidor é definitivo, então precisamos ver aí como é que vai ser toda a estrutura. E o caso Init também é decisão definitiva e, enfim, agora qualquer coisa só caberá às empresas e à justiça, né?
Perfeito. Reforma tributária também, então, falando de algo que ainda não é definitivo, mas teve um movimento é, benéfico ao setor, tirou do imposto seletivo, agora a Telecom, pelo relatório, não seria enquadrado no imposto seletivo, ou seja, o imposto seletivo é aquele cobrado a mais para atividades que podem prejudicar a saúde, e Telecom estava lá, então tiraram isso, então isso foi visto como uma coisa positiva, mas tem outras coisas que permanecem ali, o setor não conseguiu, por exemplo, uma redução de alíquota por ser considerado essencial, então o setor vai continuar trabalhando para chegar nisso. Você quer comentar a reforma, o que se sabe da reforma, Miriam? Assim, o importante é que ela está andando, né, Rafa? Assim, todas, eu li a sua matéria, as avaliações é de que no final vai haver um aumento da carga tributária para os serviços digitais, né? Mas muito mais por questões de conta de imposto, né? De qualquer forma, eu acho que a reforma tributária, todo mundo fala que a reforma tributária é fundamental para o desenvolvimento do país, né? Então, vamos torcer aí para que tudo se resolva ainda esse ano, né? A Fazenda está correndo com o tempo para ver se sinaliza para o mercado que as coisas estão realmente andando para poder, enfim, reduzir juros, que é o que todo mundo está esperando também, né? E a gente não pode finalizar sem falar de postes, né, Miriam? Esse tema é Hum. recorrente, não se resolve, e pelo jeito a gente vai continuar falando deles aqui mais um tempo, né? A Anatel e a ANEEL votaram no mesmo dia, não conjuntamente, mas no mesmo dia, a resolução conjunta de uso e compartilhamento de postes por parte das distribuidoras. A Anatel aprovou a minuta que se conhece, retirou a possibilidade de um posteiro operar rede neutra, é, mas na ANEEL teve briga, a coisa não andou. Coisa mais estranha é não combinar com os russos, né? Se discutiu isso durante 3 anos, 2 anos, né? O Moisés, coitado, deixa esse legado. Foi a única coisa que ele não pegou no laço e conseguiu resolver, as outras ele conseguiu avançar, né? E assim, está muito mal resolvido essa questão lá na ANEL, né? Não estou vendo aí, ou, enfim, o governo toma uma posição e mete goela abaixo, que eu acho complicado. A portaria conjunta dos Ministérios das Comunicações e Energia acabou sendo inócua, porque eles só falam em compartilhamento e não se referem à questão da cessão dos ativos. Então, a ANEEL falar, ó, eu estou cumprindo todas as diretrizes do governo, mas a minha posição é essa, né? Acho que uma coisa importante também no voto da Anatel é o fato dela autorizar a cobrança das, daqueles Penduricalhos, das caixas de produtozinhos emenda. das OTs, OCT, aqueles nomezinhos que eles usam, e isso para o setor era uma questão fundamental, e isso eles acabaram saindo perdendo, sobre a Anatel tem argumentos que o mundo inteiro cobra e que não seria justo não cobrar aqui no Brasil. O meu entendimento é que a Anatel abriu mão de muita coisa, embora tenha sido meio autoritária na sua relação com a ANEEL, convencida de que o convencimento de que a banda larga é essencial e fundamental para o país, né, nessa negociação, mas a Anatel tentou conciliar muito com o segmento de energia elétrica, mas parece que as elétricas acabaram entendendo que não foi bem assim, né, que elas têm muito a perder e não vão aceitar muito facilmente. O problema é que continua tudo como dantes, com a confusarada de fios e cabos, e, assim, eu acho que o maior impacto é que, se não resolver pelo setor, outros agentes vão começar resolvendo. O Ministério Público já está decidindo, a Prefeitura já está decidindo, e aí vai ser um Deus nos acuda, que cada um decide como quiser, né? Vamos ver se avança essa discussão. Tem algumas observações, por exemplo, o preço de transição, que é o preço que tem que ser praticado até que seja ofertada o preço pelo posteiro, é maior do que o preço de referência. Hoje, o preço de referência corrigido, o preço de referência de 2014, daria 5,13, 5, e o preço de transição é 5,29, por exemplo. Então, tem algumas questões que são bastante. Uma vez a gente fazendo aqui esse vídeo, você falou assim: eu acho que esse regulamento, essa resolução não vai agradar a ninguém. E pelo que eu andei apurando, não agradou a ninguém, viu? Operadoras não gostaram nem um pouco da minuta, nem do que foi aprovado. Ok, tiraram lá a rede neutra,
tudo bem, mas tem os penduricalhos e aí continua a nossa obrigação de pagar por toda a limpeza da bagunça dos postos feitos ao longo desses anos, sendo que as distribuidoras de energia em nenhum momento fiscalizaram ou evitaram que esses postos fossem ocupados à revelia, por Acho que tem uma exemplo. coisa interessante, Rafa, também conversando um pouco com o mercado, é o seguinte: as concessionárias de energia recebem para fazer a fiscalização. Então, no mínimo, teria que se descontar o dinheiro que é pago para elas todo mês, pelas que pagam, né, a interconexão pagam pelos seus pontos, né? De qualquer forma, o preço de referência você há de aceitar também que muitos ISPs pagam muito mais, pagam 15, 20 e tal. E você uniformizando esse preço, todo mundo pagando o mesmo valor, ficaria mais razoável para os entrantes, né? Mas é um debate que precisava ter uma. Acho que teria que ter o governo definir qual é a política pública que ele quer. Entendeu? Assim, olha, eu quero que a banda larga, que é essencial, tenha mais valoração nesse quesito, né? Senão vai ficar. Lá, na maioria das concessionárias da ANEL também é privada, então vai ficar, tipo, parece que é disputa entre entes privados, e na verdade não é, eu acho que é uma posição de política pública, né? Perfeito, Miriam. Bom, Obrigado. encerrado, só com uma semana tão grande, eu falei que a gente não ia falar que ninguém está dando bola, mas eu acho que é importante. O Ministério publicou uma nova política de intervenção no mercado de celular, e, enfim, está aí, ninguém está dando muita bola que aconteceu tanta coisa, mas é uma questão fundamental. Ele tá estabelecendo velocidade mínima para a banda larga móvel, inclusive para os MVNOs. Isso aí pode também ter um impacto muito grande, não só nas grandes, como nas pequenas, embora ele coloque que isso vai ser medido em 95%, que a Anatel tem que fazer que, há agora um número, e que acho que até e também há uma mudança na cobertura, na área de cobertura. Ele estabelece obrigatoriedade de cobertura dos municípios, o que não estava previsto no leilão do 5G. Então, há coisas aí que depois precisamos ver como é que vai ser É resolvida, né? verdade. Muita coisa para o futuro. Mas eu acho que Tá. agora vai dar uma parada, né, Rafa? Está todo mundo indo para meia Anatel, quase todo o ministério vai para Dubai, vai para não sei para onde, vai para milhões de encontros internacionais. Então, a gente vai ficar ouvindo mais o mercado agora. Eu acho que as questões regulatórias ficam só para o ano que vem. Não estou vendo muita coisa por agora, não. Depois disso tudo que saiu, né? É isso aí, acho que não tem muita coisa para acontecer. O que tem para acontecer mesmo vão ser os resultados financeiros que as operadoras vão soltar aí a partir da semana que vem. Aí a gente vai ver como é que elas estão se comportando nesse mercado que está intenso. E assim, a Claro já soltou, por exemplo, e a Claro aumentou bastante ali a sua receita. É, eu acho que elas estão animadas, né? A macroeconomia aumentando emprego, gerando mais coisas, elas que lidam com o mercado interno, certamente vendem mais e obviamente, ficam na expectativa de que a macroeconomia funcione. Para isso, a reforma tributária é fundamental, né? Miriam, vamos embora. Fim de Vamos embora. semana. Tchau, gente. Bom, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.